Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma manhã, podermos adorar o seu santo nome, podermos nos reunir em louvor e adoração ao nome dEle. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia mais uma vez em Atos, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14 ao versículo 25. Atos 8, do 14 ao 25, assim diz a palavra de Deus. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Meus irmãos, hoje nós vamos mais uma vez orar. Antes de orarmos para que o Senhor nos conduza aqui na meditação da sua palavra, orarmos também e pedir que você não apenas passe a sua semana orando por Thales, é o nome para que essa semana estejamos em oração nos nossos lares, mas também aproveitando, orarmos também pela equipe de música. Semana passada oramos pelo ponto de partida e o Senhor retirou a irmã lhe dando uma enfermidade, né, para que ela não estivesse aqui. Ela até tentou achar que isso seria algum sinal. Eu disse: não vamos caminhar por aí. Hoje vamos orar então pela equipe de música. Eu quero lembrar nessa oração, assim como quando oramos pelo ponto de partida, em perceber também a nossa parte e qual seria o papel de fato desse ministério. Lembrarmos também que o papel de adoração, de louvar, de abrir a boca, de exaltar ao Senhor, quando nos reunimos como igreja, não é de uma equipe de música. A relação é a mesma. Assim como o ponto de partida não são as pessoas vocacionadas para receberem pessoas na igreja, porque isso não existe, mas a igreja é a que é vocacionada para acolher os seus visitantes, aqueles que se achegam a ela. A equipe de música também não é a equipe vocacionada para louvar a Deus no tabernáculo, porque isso é antiga aliança, isso é Velho Testamento. Não existem os levitas, a não ser se todos nós formos
esses levitas. Assim como o sacerdócio é universal, todos nós também temos a vocação, não para levitar, mas para adorar, louvar, abrir a boca em adoração ao nome do Senhor. Por isso, acredito que você lembra do processo que vivemos, o processo que foi se estabelecendo, e de repente esses irmãos não estavam mais aqui à frente. Qual o argumento? É porque eles não fossem dignos de estar aqui, porque eles estavam aprontando demais. Não, não é isso. É porque cada um de nós somos indignos. Em outras palavras, todos nós somos indignos. E é através de Cristo Jesus que nós podemos adorar a Deus e louvar o nome do Senhor. O fato é que quando pessoas, a partir de um movimento da igreja televisiva, e isso ainda se dando a partir dos anos 70, começam a entender o culto como um evento em que elas ligam a televisão para assistir aquilo ali e não participar daquilo ali. Equipes de música foram criadas para que aquelas câmeras pudessem captar e a audiência pudesse ver e ouvir aquelas pessoas cantarem. Essa mesma experiência da TV foi sendo traduzida para a experiência de culto na vida real. E nós fomos praticando nos nossos cultos aquilo que se praticava na TV. O movimento então foi atingindo um ponto que não era o ponto desejado. Quando então nós começamos a desenvolver equipes de louvor, como se chama, nós começamos como igreja, nos percebermos como audiência e então a exigir com que essas pessoas que estavam lá na frente de fato apresentassem algo de qualidade. E sempre que essa apresentação não era de qualidade, nós saímos como que insatisfeitos. Nós percebemos alguma coisa assim, alguma coisa ali. Hoje a música não foi tão boa, hoje os irmãos não se apresentaram direito. E a ordem do que é a verdadeira adoração, em que a igreja se apresenta para Deus em adoração, foi sendo invertida. A igreja foi tendo uma expectativa para que os músicos oferecessem à igreja uma verdadeira apresentação. E a igreja, esquecendo-se por sua vez, de que ela é que precisa abrir a boca, ela é que precisa se empenhar, ela é que precisa se esforçar para entregar a Deus o louvor, o canto, as vozes, de fato como o Senhor merece. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas escuto muito mais a igreja cantar. Você lembra que nós muitas vezes chegamos aqui à frente a falar exatamente até sobre o papel dos homens na hora de cantar, porque nós ouvíamos as vozes femininas, mas as vozes masculinas ficavam abafadas. Por quê? Porque as vozes das mulheres eram maiores, mais fortes? Não, é porque os homens abriam a boca como que tivesse com sono. Quando nos chegamos diante de Deus, nós é que precisamos abrir a boca com toda a força que há em nosso ser para adorar e louvar ao nome do Senhor. Não existe apresentação aqui, não existe apresentação de música, não existe apresentação inclusive de pregação. Nós expomos as Escrituras e não está no critério do nosso coração avaliar aquilo que Deus está recebendo como que fosse aquilo que a gente gosta, ou o que gostamos, então a gente acredita que foi bom o culto. Quando não gostamos, o culto foi ruim. O único capaz de fazer esse exame é o nosso Deus. Por isso,
a nossa única expectativa e a única busca que devemos ter é exatamente como vamos andar em fidelidade ao Senhor e como que cada um de nós deve fazer isso nos cultos de domingo. Por isso, orando pela equipe de música, lembre-se, você também estará orando por você, naquilo que nós entregamos a Deus nos cultos dominicais, quando nos ajuntamos nessa cerimônia, nesse culto solene ao Senhor. Vamos orar então? Vamos orar por nós, orar para que o Senhor nos conduza em sua palavra, orar por Thales e orarmos também pela equipe de música. Senhor, em nome de Jesus, livra o nosso coração de acreditarmos que chegamos à perfeição. Livra o nosso coração de acreditarmos que o modelo, a forma, é aquilo que nos justifica diante do Senhor. Mas em nome de Jesus, livra o nosso coração de também acreditar que formas, estruturas não são necessárias. Senhor, tem misericórdia de nós, do nosso coração que é uma bagunça, que o Teu Espírito de fato organize nossa alma, nosso ser. Tua palavra reta também nos conduz em retidão e em fidelidade. Assim te peço por Thales, Pai, todo o seu caminho, toda a sua vida. Assim peço por essa equipe de música, que o Senhor conduza cada um desses irmãos, para que o coração deles se atenha sempre à fidelidade ao Senhor, à excelência que devemos empenhar para entregar ao Senhor o que te é devido. E assim te peço por cada um de nós, tua igreja aqui, que quando nos reunimos aqui, tenhamos sempre a consciência de que nós aqui estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor e adoração, com os nossos lábios, exaltando o teu santo nome, porque assim o Senhor nos ordenou. Por isso, Pai, toma o nosso coração em tuas mãos e molda-nos. Que a tua palavra aqui encontre lugar em nosso coração e que as sementes da tua palavra possam brotar e gerar frutos, Pai, em cada um de nós. Frutos que permaneçam para a glória do Senhor mesmo. Amém, Deus. Amém. Espero que você não tenha esquecido do texto que lemos. Lucas nos traz aqui, irmãos, Atos capítulo 8. Agora, um texto que nós já nos chegamos a ele desde a semana passada. Tratamos aqui na semana passada sobre o equívoco do Simão, como que Simão representa ali essa cultura plural, sincrética, confusa, de um povo que já vinha há séculos, há mais de 5 séculos, envolvido em uma cosmovisão extremamente pagã, com envolvimento com todos os tipos de idolatria de deuses, de culto a ídolos, de uma moral completamente corrompida. Nós vimos que Simão é fruto desse contexto e que, por vezes, aqueles que se achegam à igreja, aqueles que até concordam com aquilo que está sendo anunciado da palavra de Deus, muitas vezes chegam ainda completamente poluídos e corrompidos por esses conceitos que trazem ainda do mundo para uma realidade dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor,
e que Simão é aqui então exortado pelos apóstolos, porque o coração dele de fato não era reto. A ideia exatamente de que esse coração ainda estava dividido, ainda não compreendia claramente o que é exatamente essa conversão em Cristo Jesus. Por isso, acreditando que o Espírito Santo de Deus podia ser algo que nós manipularíamos e que o dinheiro compraria este poder, para que então ele também assim fizesse, ao orar pelas pessoas, impor as mãos sobre as pessoas, elas recebessem o Espírito Santo de Deus. Versículo 16. No versículo 16, irmãos, Lucas registra aqui que chegando em Samaria e reunidos com esses novos crentes samaritanos, Pedro e João oravam para que eles recebessem o Espírito Santo. E é aqui que eu quero me ater hoje, não a cena em que Simão é o destaque, mas nessas entrelinhas. E observe, o destaque de Lucas é para trazer Simão e essa má compreensão que os samaritanos, ainda assim, ainda que concordando e abraçando a fé cristã, essa má compreensão que os samaritanos ainda tinham. Mas Lucas relata aqui para nós que os apóstolos oravam por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E então ele diz: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. E ele acrescenta que no versículo 17, que quando então eles impuseram as mãos, estes samaritanos também receberam o Espírito Santo do Senhor. O que significa? O que significa esse acontecimento? Será que eles não eram convertidos? Será que talvez se trata de um batismo com o Espírito Santo, assim como é dito um batismo pentecostal com o Espírito Santo? Seria uma repetição então exatamente do que havia acontecido no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jerusalém, marcando essa chegada do reino então aos samaritanos? Ou haveria uma outra explicação para que o Espírito Santo tivesse descido em Jerusalém e também descido agora em Samaria? Veja, é evidente que aqui Lucas não está tratando sobre uma obra regeneradora do Espírito Santo, pelo simples fato de que aquelas pessoas haviam se convertido, e Lucas já havia afirmado isso. Eles haviam crido no Evangelho, a pregação de Filipe chega a eles, chega ao coração deles, e eles tanto creem no Evangelho como são batizados em nome de Jesus Cristo, como uma expressão que o batismo é em todo o Novo Testamento, a expressão dessa fé salvadora, ou daquilo que afirmamos nos nossos catecismos, um sinal visível do que havia acontecido de forma invisível no coração desses irmãos. Não existe razão aqui textual que nos leve a questionar sobre essa fé dos samaritanos, se seria genuína ou não, mas de fato o texto diz que eles haviam convertidos, batizados e em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles já possuíam, portanto, a obra do Espírito Santo no coração deles, porque fé salvadora, o Senhor Jesus explica isso em João capítulo 3, que a fé, ou que a compreensão, o nascer de novo, é uma obra do Espírito Santo do Senhor, que nos faz tanto ver como entrar no reino de Deus.
não é possível enxergarmos as verdades do Evangelho, ver o reino de Deus, sem que o Espírito Santo já tenha agido em nosso coração. Esses irmãos haviam enxergado e crido no Evangelho que havia sido anunciado a eles. Então, ninguém alcança o conhecimento dessa verdade sem que ele possa crer genuinamente pela obra do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, nessa operação eficaz da própria Trindade no coração do homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, movendo o nosso coração para que então possamos enxergar as verdades reveladas na palavra de Deus, as verdades do Evangelho revelada na palavra de Deus. Para a Igreja Católica Romana, este evento aqui, da imposição das mãos dos apóstolos e essa descida do Espírito Santo, é característica, ou então é o argumento que eles usam para que eles desenvolvam a ideia do sacramento da confirmação. Seria a ideia aqui de empregar essa passagem como essa defesa dessa prática, para que a inserção no corpo de Cristo, como se ela fosse uma inserção realizada em 2 momentos. Ou a ideia seria, pelo batismo estão inseridos, mas não totalmente inseridos. É preciso então que sejam confirmados, e nessa confirmação a ideia de que então o Espírito Santo desceria sobre essas pessoas. Mas é importante perceber que o que Lucas registra aqui não é uma prática ordinária dos apóstolos. Esse movimento ou esse acontecimento não é um acontecimento que se repete ao longo de todo o texto de Atos dos Apóstolos, mas ocorre em ocasiões poucas e excepcionais. Não há nenhuma indicação bíblica, quando olhamos para todo o contexto bíblico, de que a iniciação no corpo de Cristo, na Igreja do Senhor, deva ocorrer em 2 estágios, batizando e depois num outro sacramento, que seria o sacramento da confirmação. Mas nós temos no meio evangélico os nossos irmãos também que creem na palavra de Deus, e embora creiam na suficiência das Escrituras, nossos irmãos pentecostais também interpretam esse acontecimento como uma experiência que seja regular, ao invés de ser excepcional, uma experiência constante ou regular, ou uma prática que deveria ser usada pela igreja. Seria uma segunda bênção, seria, como chamam, batismo com o Espírito Santo, e para eles o que aconteceu, isso seria então algo que a igreja deveria continuar buscando. Há um problema que, quando então olhamos para o texto, quando esses irmãos não buscavam, mas haviam crido no Evangelho e sido batizados, quem promove a ação para que então o Espírito Santo venha sobre eles, não são eles. Eles não buscam isso, porque esse movimento que o Senhor está produzindo aqui no início de Atos, não é um movimento em nenhum dos momentos onde a igreja é ativa, onde os crentes é que estão buscando aquilo. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Jerusalém, a igreja está apenas cumprindo a ordem que o Senhor Jesus havia dado, em que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem. Eles estão apenas aguardando. Eles esperam algo que o Senhor iria fazer. Quando a ideia de que esse acontecimento seria uma segunda bênção, ou um batismo em um segundo momento com o Espírito Santo do Senhor, essa ideia se desenvolve
ela parte de uma premissa de que a própria conversão não seria um ato somente divino, mas parte de um pressuposto armeniano, de que nós é que tomamos a atitude para buscar, então, a salvação em Cristo Jesus. Logo, dentro desse raciocínio, caberia, se eu participei desse momento, essa segunda bênção é algo que eu, de fato, também preciso buscar. Então, é colocado no colo ou sob a responsabilidade humana, obra que é totalmente divina. A salvação é um ato divino, não humano, assim como a ação do Espírito Santo em nosso coração, tanto para a salvação como para a santificação, é um ato totalmente divino. O Espírito Santo de Deus, em nenhum momento nas Escrituras, é condicionado à nossa ação para que ele haja. Assim como no entendimento de Simão, nós tratamos aqui na semana passada, esse movimento do Espírito Santo jamais pode ser conduzido a partir da nossa manipulação, que é o que Simão queria que então fosse dado a ele também, por isso ele quer pagar para aquilo acontecer. Tratamos aqui quanto à própria oração, que o Espírito Santo de Deus, o Deus Pai, não é movido ou modificado nas suas ações por causa da nossa oração, embora ele determine que nós devamos buscá-lo em oração. Mas não podemos olhar para a oração como uma magia, uma feitiçaria, uma forma de manipular o sobrenatural para que o natural, o real, concreto, possa ser alterado a partir disso aí. Nós não cremos em nenhum tipo de religião e de religiosidade ou de qualquer espiritualidade que seja afetada ou conduzida, determinada pelas nossas atitudes, mas nós pregamos e anunciamos sempre um evangelho que é pela fé, pela graça, que é somente as Escrituras, que Deus é soberano de forma plena e total, e que a sua soberania não é em nenhum momento afetada pelas nossas escolhas. Nós não temos o poder porque somos criaturas e mais do que isso, porque somos pecadores. Jamais poderíamos manipular o sobrenatural, jamais poderíamos manipular a ação de Deus, do seu Espírito e de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ter a segurança da nossa própria salvação, porque não está em nossas mãos absolutamente nada que diga respeito à vida eterna, somente na graça soberana de Deus sobre nossa vida. O poder do Espírito Santo, então, e a barreira da separação que existia. Paulo trata sobre isso de forma mais clara em Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Eu peço que os irmãos abram o texto comigo. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Observe então, irmãos, que lembre-se comigo, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém e aguardem a promessa de que o Senhor cumpriria. Os discípulos então são ordenados ali a aguardar essa promessa. E o Senhor ainda assim afirma que então, quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos
confins da terra. Nós vimos que os samaritanos, como parte das alianças que o Senhor já havia estabelecido com o seu povo, nada mais é do que uma parte do povo de Deus que havia sido dissidente. Eles separaram-se na divisão do reino pela arrogância, pelo orgulho, por uma disputa, por que não dizer assim, política. Haviam se separado e nessa separação começaram a se corromper, até que em 2 Reis, capítulo 7, nós vimos então eles sendo desterrados de Samaria pelos assírios, são levados e espalhados por outras regiões, e outros povos são levados a habitar em Samaria. Nisso, esse sincretismo, esse pluralismo começa a se desenvolver a partir daí. E então, o que a palavra de Deus através do profeta afirma é que eles rejeitaram as alianças, rejeitaram os mandamentos, negaram o Deus deles e se prostraram diante de outros deuses, de outros cultos, promovendo uma verdadeira apostasia à fé e às alianças que o Senhor havia tido com eles. Agora, o que nós temos é exatamente o Espírito Santo de Deus descendo sobre a igreja em Jerusalém, esse evangelho agora sendo espalhado, e agora esse evangelho chega em Samaria. Quando esse evangelho chega em Samaria, o símbolo desta aliança alcançando a sua plenitude é exatamente o Espírito Santo descendo sobre a igreja. A aliança que o Senhor havia feito com o seu povo atinge o seu alvo exatamente com a morte de Cristo, a sua ascensão e o Espírito Santo sendo derramado agora sobre cada um dos seus discípulos, sobre cada um daqueles que o Senhor havia escolhido. A igreja agora tem o Espírito Santo de Deus habitando sobre si ou em si, e a igreja passa a ser agora o templo do Espírito, o templo de Deus na face da terra. Aquele templo que era construído por mãos humanas, agora não é mais o templo construído por mãos humanas, mas o templo construído apenas pela mão de Deus. É o templo que é composto por pessoas que possuem o Espírito Santo do Senhor. Porque nada da nossa salvação tem nossa participação. Lembre-se, o templo no Velho Testamento foi ordenado pelo Senhor, mas tinha a participação humana construindo. O novo templo em Cristo Jesus não possui a participação das mãos humanas. Ele é um templo que os olhos humanos sequer podem ver, sequer podem dizer absolutamente, sim, este aqui é templo. Apenas o Senhor, confirmando com o nosso espírito de que somos de fato filhos de Deus, é que nos confirma que nós fazemos parte desse templo construído pelo Senhor. Paulo, então, lembrando das alianças, a partir do versículo 13 de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, eu recebi alguns toques, porque eu digo o versículo primeiro, né? E depois eu digo o capítulo, e aí tem gente que no cansaço mental estava ficando confuso assim. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Veja, esse é o progresso que o Evangelho faz em todo o processo da revelação. Paulo está nos lembrando, nós éramos aqueles que éramos estranhos às alianças. E aqueles que se chamam circuncisos é que exatamente nos enxergavam assim. Todos eram gentios para eles. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a barreira da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, aboliu na sua crucificação a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para habitação de Deus no Espírito. Os samaritanos não são os gentios. Os samaritanos somos, os gentios somos nós. Os samaritanos são parte daqueles que haviam sempre estado perto na aliança. Eles também faziam parte das alianças. Eles haviam rejeitado as alianças. O que está acontecendo aqui é que o evangelho chegará aos gentios. A propagação e o cumprimento da promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, vai chegar aos gentios, e Lucas vai nos conduzir, ou Lucas nos conduziu, Atos capítulo 8, exatamente a chegar ao eunuco, e nós veremos o texto de noite. Agora, representando os gentios, o que nós temos aqui na narrativa de Lucas, em Atos, é que o Evangelho, o Espírito Santo do Senhor, está restaurando as alianças, ou a aliança que o Senhor tem com o seu povo, acima da vontade do próprio homem. A aliança que Deus tem com o seu povo, iniciada desde Gênesis, e que é quebrada pelo seu povo, e que em toda a revelação é o próprio Deus que refaz e que retoma e que chama o seu povo, e em toda a revelação o seu povo é sempre quem rejeita, é sempre quem desobedece, é sempre quem quebra os mandamentos. O Senhor está agora, de uma vez por todas, cumprindo a promessa que fez através de Ezequiel, que tiraria um coração de pedra desse povo e que colocaria um coração de carne, e que o seu espírito agora seria derramado sobre cada um deles. Quando a palavra do profeta é direcionada então no vale de ossos secos, para que então ele, ordenando, o Espírito de Deus começasse a restaurar aqueles que eram seu povo, mas estavam mortos, estavam ali vivendo a morte das alianças, do julgamento e do peso de condenação que a própria lei de Deus traz sobre o seu povo. Esse povo agora estava vivendo de forma plena a concretização da promessa de Deus sobre cada um deles. O que o Senhor está fazendo então aqui é mostrando para a igreja, mostrando para nós gentios,
que ele não avançou o seu evangelho e ele não cumpriu as suas alianças, deixando parte do seu povo para trás. Sim, os samaritanos são aqueles que cometeram atrocidades. A palavra do Senhor deixa claro absolutamente todos os pecados deles. Mas o Senhor está agora aqui avançando com o cumprimento da sua promessa e o início dessa aliança em Cristo Jesus, restaurando absolutamente todos aqueles que tinham quebrado o relacionamento com Deus. Não apenas Jerusalém, mas também os samaritanos, Israel. Não apenas a tribo de Judá, mas a tribo de Israel também está tendo a oportunidade agora de ouvir do Evangelho, e todos são iguais e têm acesso a Deus em um só Espírito, para que ninguém se gloriasse dizendo: nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, vocês não, vocês chegaram, mas vocês continuam sendo uma espécie, uma raça um pouco menor do que a nossa. O Espírito do Senhor então vai e desce também sobre os samaritanos, para que a revelação e a compreensão de todos pudesse ser clara. O Senhor está em Cristo Jesus, unindo todas as partes que estavam espalhadas e separadas por causa dos seus próprios pecados, e o Espírito Santo de Deus então é o selo e a confirmação, não apenas os apóstolos e a igreja de Jerusalém, mas Samaria também está sendo restaurada e resgatada a viver a plenitude da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Em seguida, o que temos então é a Filipe sendo levado e ordenado pelo anjo do Senhor a encontrar-se com o eunuco, que ainda vive na antiga aliança, e que está lendo Isaías, e que então ele diz: como eu posso entender isso aqui, se ninguém me explicar? Para que fique claro aquilo que temos trabalhado exatamente sobre os atos redentivos de Deus na história. A descida do Espírito Santo é um ato redentivo, mas o ensino, o significado, a explicação é necessária chegar ao nosso coração, para que pela compreensão desse Evangelho, que está na Sagrada Escritura, possamos ser salvos. O eunuco então, conhecendo o Antigo Testamento, ele vem e pergunta a Filipe, e diz a Filipe: como eu posso entender se ninguém me explicar? É exatamente a explicação do Evangelho que faz com que nós possamos, gentios que somos, compreender e receber o Espírito Santo de Deus para a nossa conversão. Sim, esse ato não é um segundo batismo, não é uma segunda bênção, esse ato não é uma confirmação individualmente de crentes, mas esse ato é um ato redentivo de Deus na história da revelação, ou na história da salvação. O Espírito Santo do Senhor está trazendo todos aqueles que estavam separados, para que somente por Ele tenhamos acesso a Deus Pai. Irmãos, nós poderíamos desenvolver aqui ainda diversas questões do que temos visto, presenciado, ouvido sobre os nossos dias. Diversas práticas, talvez muitos questionamentos de ambientes que talvez você já tenha inclusive estado, vivenciado, vivido, experimentado. Eu quero que você se atenha aqui a algumas questões para que a gente aplique ao nosso coração. A palavra de Deus em nenhum momento nos dá uma ideia que seja de que cada crente deva buscar um suposto batismo com o Espírito Santo do Senhor. Em nenhum texto da palavra de Deus
há alguma ênfase de que essa deva ser a nossa busca como um grande alvo da nossa vida cristã. Mas na palavra de Deus nos ensina exatamente todos os processos e promessas de Deus que se cumpriram na sua palavra, através de Cristo Jesus e no derramamento do Espírito Santo, para cumprir a promessa de que esse evangelho chegaria a todas as nações. Após esses relatos de Lucas, todo o desenvolvimento agora é de um evangelho que, através da vida de Paulo, que já foi inserido aqui no capítulo 8, o evangelho chegasse agora, então, cumprindo a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, aos gentios, a todas as nações. Quando esse evangelho chega a todas as nações, então, nós temos Cornélio como esse que representa exatamente os gentios. E então Pedro resiste, nós vamos chegar lá, mas observe, o processo está sendo colocado exatamente como o Senhor disse que seria em Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E esse batismo com o Espírito Santo é exatamente o que representa a presença do Espírito Santo em todos esses povos que se achegam a Cristo Jesus. Ora, as alianças sempre foram administradas a partir de um representante. As alianças sempre tiveram um cabeça para que eles fossem o representante diante daqueles que o Senhor os colocava para fazer exatamente essa relação. Então nós temos Adão e herdamos o pecado original porque estávamos em aliança ali, senão não herdaríamos. E porque agora estamos em Cristo, herdamos o Espírito da promessa, como Paulo também afirma aos Gálatas. O Espírito da promessa é dado a nós porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós, gentios, fomos alcançados pelo Evangelho e recebemos o seu Espírito, porque o Senhor se relaciona com o seu povo em aliança. Por isso, querido, cuidado com o que você busca e crê, porque o Espírito Santo do Senhor não está sujeito às nossas vontades ou manipulações. Ainda que você faça todo tipo de sacrifício, Deus não se curvará à nossa vontade, muito menos porque estamos nos esforçando para isso. Deus é Deus e o mesmo Deus de sempre. E Ele já cumpriu suas promessas. A última que falta é a volta do Senhor. Não se atenha a falácias, não se apegue a visões equivocadas que trazem peso e que trazem muito mais sensação de inferioridade do que a graça e a paz que o Evangelho traz sobre todo aquele que reconhece Cristo Jesus. O Evangelho chegou a nós, gentios, porque o Senhor assim cumpre as suas promessas, promessas feitas na sua aliança com o seu povo. Ele restaurou a aliança que fez com o seu povo, e esses que brigavam e que se separaram da aliança foram unidos de novo pelo Espírito. E então a barreira da separação foi retirada em Cristo Jesus, e esse Evangelho chegou também a nós, gentios. E todos agora, igualmente, temos acesso a Deus por um só Espírito. Seja louvado o nome do Senhor, porque eu e você só chegamos a Ele porque foi o Espírito Santo de Deus que fez isso em nós. E ainda
que o pecado ainda esteja presente em nossa vida. O fato é, nós temos o nosso coração constrangido, compungido e contrito, porque há a habitação do Espírito Santo de Deus. Sem ela, o pecado não nos incomodaria mais, assim como todos aqueles que estão sem Cristo ainda não se incomodam com seus pecados. É nesse mesmo espírito, querido, nesse mesmo entendimento, que eu chamo você a participar da mesa do Senhor, entendendo que absolutamente tudo foi cumprido em Cristo Jesus. E através dele, eu e você temos acesso ao Pai. Seja louvado o nome dele por isso. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor. Senhor da glória, Senhor fiel, que cumpre as tuas promessas, nós nos curvamos diante de ti e te agradecemos por toda a tua obra completa, porque no que diz respeito à nossa relação e união contigo, não há mais nada a ser feito. Espírito Santo de Deus, Senhor Espírito, conduz a nossa vida com teu senhorio na palavra de Deus, nos levando a uma vida que cada dia mais nos santifiquemos e tenhamos o nosso caráter, nosso coração aperfeiçoado em Cristo Jesus. Seja louvado o teu santo nome, seja engrandecido ao Senhor, diante do teu amor e da tua obra. Nós apenas nos curvamos e reconhecemos quão maravilhosa é a tua ação soberana, a vontade do Senhor sobre nós. A ela nós nos curvamos. Faz, Senhor, a tua vontade em nosso coração, que o teu Espírito, com todos os equívocos que ainda temos, nos conduza ao entendimento cada vez mais claro da tua revelação, da tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.